Olá, nós estamos de volta. Hoje nós vamos falar, de propriedades periódicas do volume atômico, densidade e o raio atômico em Química com o professor Paulo Faba, né? Vamos relembrar um pouco da tabela periódica, né? Vou falar um pouco da tabela periódica. A tabela periódica, ela é organizada os elementos químicos até, então conhecido em ordem crescente de número atômico, gente, tá? Não esquecendo, a tabela periódica, né? Ela é encontrada em ordem crescente do número atômico, quantidade de prótons no núcleo do seu átomo. Muitas das propriedades químicas e físicas dos elementos, substâncias simples que elas formam variam periodicamente, ou seja, nos intervalos, nos intervalos regulares em função do seu aumento ou na diminuição, dos números atômicos. A propriedade que se comporta dessa forma também são propriedades periódicas. Algumas propriedades periódicas que nós conhecemos quimicamente dos elementos são, raio atômico, a energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade, ponto de fusão e ebulição, tanto que sua densidade e volume atômico também, Então vamos iniciar aqui pelo volume atômico, Volume atômico. O que é o volume atômico? É o volume ocupado por 1 mol de átomos, acentozinho aqui de átomos do elemento, de cada elemento, e cada elemento equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso também, no estado que pode ser determinado, não pode ser definido entre a massa de 1 mol. Definido entre a massa de 1 mol. Como é que nós possamos calcular esse volume? Dado sua fórmula, que é VA, que é o volume atômico, dividido massa molar dividido pela sua densidade. Portanto, eu coloco uma observação que o volume atômico é dependente do seu volume, das propriedades de cada átomo, tá? O volume atômico depende, do volume dos próprios átomos, tá? A densidade, vamos supor aqui, eu coloquei um exemplozinho bem prático, Vamos supor aqui que nós temos a densidade do sódio. Eu coloquei aqui, nós temos a densidade do sódio, que é 97 gramas centímetros cúbicos. Por sua vez, esse átomo aqui, 0,97 gramas cúbico, para 1 mol. E 1 mol equivale a 6 vezes 0,2, 6,2 vezes 10 a 23. Porém, a massa molar do sódio é 23 gramas. Então vamos colocar na fórmula. Se eu tenho o volume atômico, a massa do sódio será 23 e eu posso dividir pela densidade, que é 0,97 gramas centímetros cúbicos, certo? Qual será o valor atômico desse sódio? É só eu dividir 23 dividido por 97, corto gramas por gramas e sobrará centímetros cúbicos, que vai dar um valor de 23,71 centímetros cúbicos. Esse é o valor, do sódio, a densidade do sódio. O volume atômico é uma propriedade periódica. Varia conforme o número atômico do elemento, como eu já falei antes, tá? O volume atômico cresce de cima para baixo. Esse é o mesmo sentido que cresce o raio atômico. Aumenta do centro para suas extremidades. Nós temos aqui o exemplo, eu coloquei uma tabela periódica bem desenhada, bem definida, aonde nós temos aqui, certo? Ele vai crescer, tá? O seu raio atômico, o raio atômico, o número atômico, raio atômico, ou seja, o volume atômico, ele cresce de cima para baixo. Ele vai crescer de cima para baixo, tá? Tanto de um lado quanto no outro, certo?
e o aumento, né, e aumento do centro das suas extremidades, ou seja, ele vem de dentro para fora, ele aumenta de dentro para fora, no caso aqui do volume atômico, certo? Mais aqui na frente, mais à frente um pouquinho, né, na outra explicação, nós vamos ver aqui sobre densidade absoluta. A densidade de um elemento é a relação entre sua massa e o volume ocupado por essa massa. Dado a sua fórmula, densidade que é igual a massa sobre volume, e sua unidade podemos encontrar gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. O exemplo, eu dei um exemplozinho aqui de uma questão aí, né? Qual a densidade em gramas centímetros cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e a massa de 40 gramas? A massa desse cara de 40 gramas. Aqui nós temos a nossa fórmula para o nosso cálculo, né? Ele quer saber qual a densidade. Se eu tenho densidade de gramas dada por gramas centímetros cúbicos, ele quer gramas por centímetro cúbico. Porém, ele deu a minha massa, que foi 400 gramas, igual a 5 litros, que é o meu volume. Meu volume, se eu quero em centímetros cúbicos, eu vou transformar. Se 1 litro equivale a 1000 ml, então 5 litros equivale a 5.000 centímetros cúbicos. E eu só faço dividir a massa pelo volume. A densidade, né, desse cara será 0,8 gramas centímetros cúbicos, né? Terá essa massa, né? Terá essa solução, né? A densidade dessa solução é 0,8 gramas por centímetros cúbicos, né? Porém, a densidade aumenta apesar do aumento do volume atômico, né? do volume atômico, porque o aumento da massa é superior. A densidade aumenta das extremidades para o centro. É diferente lá, né, do volume atômico lá, certo? Do outro exemplo, certo? Aumento da extremidade para o centro. Nesse sentido, o volume atômico diminui. Olha lá, certo? Ele vai crescer no mesmo sentido lá do raio atômico. Ele vai crescer, né, de cima para baixo. De cima para baixo nas suas extremidades. Porém, o aumento da sua densidade, ele aumenta de fora para dentro, nas suas extremidades, né, inferior. Ele aumenta de fora para dentro, certo? Tanto de um lado quanto para o outro, certo? Podemos dizer assim que, né, no início, o raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico sem estarem ligados e assumindo assim o átomos como esfera. Por sua vez, a tabela periódica ela é muito conhecida, né? Ela é muito conhecida pelos seus números atômicos, né? Na distribuição eletrônica para você encontrar seus elétrons. E assim, né, a gente aprende um pouquinho sobre a estrutura da tabela periódica, né? As suas periodicidades, elementos químicos. E mais lá na frente nós vamos ver também, né? Nós vamos estudar um pouco, novamente rever, né? Número de prótons, número de elétrons, núcleo, eletronegatividade. Na próxima aulinha nós vamos aprender mais. Esta é a aula número 1, né, de propriedades, estrutura da propriedade da tabela periódica. Obrigado, até a próxima aulinha.